Quem trata de compras na nova lei de licitações é o artigo 40. Tá? Artigo 40. O artigo 40 ele fala assim, né? O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo. Só que não é só a expectativa de consumo, é a expectativa de consumo anual. E observar o seguinte. Bom, então ele começa falando uma palavra assim que cada vez é mais importante e que na nova lei de licitações ganha um destaque especial, que é o planejamento. Planejamento. Né? Ontem dei aula, né, para um grupo de vereadores, e esse grupo de vereadores estava lá o presidente da Câmara. E tinha alguns servidores também, lá da Câmara de Vereadores. Né? E na conversa com eles, né, surgiu, né, o assunto de que eles estavam fazendo compra de material de expediente por meio de adiantamento de despesa. Também conhecido como suprimento de fundos. O adiantamento de despesa, ele dispensa maiores formalidades. Vejam, o adiantamento de despesa, a gente pode usar? Pode, mas para situações excepcionais. Nós não podemos fazer do adiantamento de despesa a nossa forma principal da aquisição de itens que são itens de compra continuada, itens do nosso dia a dia, né? Aquelas despesas que são reiteradas, que são frequentes. Para isso, nós temos o processo licitatório ou a dispensa de licitação. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que a lei de licitação ela precisa ser cumprida. Não é quando a gente quer, não é do jeito que a gente quer, é do jeito que a lei quer. A lei tem um jeito de querer, a gente precisa conhecer esse jeito. Porque se a gente começar a fazer as coisas do jeito que a gente acha que pode fazer, certamente, em algum momento, a gente vai ter problema com algum órgão de controle. O Tribunal de Contas, que faz essa verificação, né, da regularidade dos procedimentos, ele é, vamos dizer assim, pequeno para o tanto de município e o tanto de órgão público que nós temos hoje no Paraná. Né? Então, ele não dá conta de entrar no detalhe do detalhe, mas está na possibilidade dele. Bom dia, tudo bem, minha amiga? Bem-vinda. Ô, amigo, bom dia, tudo bom? Então, assim, não é porque as contas estão sendo aprovadas ano a ano que eles não possam chegar lá, fazer uma auditoria e identificar problema. E chamar a atenção, e abrir processo, e eventualmente impor multa. Né? Então, não é garantia que a forma errada, se perpetuando, está sendo aceita pelo tribunal. O que pode estar acontecendo é que o tribunal, não, pelo tanto de gente para fazer a auditoria, não esteja pegando especificamente a situação de vocês lá. Então, assim, qual que é a nossa garantia de tranquilidade? Seguir a lei. Seguir a lei. Então, amigos, vamos lá. Planejamento, importantíssimo. Cada vez mais importante nós termos planejamento. E é o tom dessa nova lei. Como é que a gente faz para planejar, gente? Na prática. Porque eu sei que vocês devem ter visto um monte de slide já, não, porque o planejamento, nós iniciamos. Né? Mas na prática, como é que a gente faz para planejar? Primeiro, a gente tem que se reunir com as pessoas. Com quem? Com quem está no nível gerencial, vamos dizer assim. Né? Municípios bem pequenos, os secretários. Tem que se reunir os secretários. Tem que se reunir os diretores dos departamentos. Né? E a gente tem que estabelecer assim quais são as metas. Né? O que a gente precisa fazer para dar certo? Por exemplo, aqui está falando em consideração do consumo anual. Eu sei qual é o consumo anual das coisas que eu compro com frequência? O que a gente compra com frequência? Material de expediente, material de limpeza, gêneros alimentícios, equipamento médico hospitalar, remédios. Né? Essas coisas assim eu compro todo ano, né, com frequência. Eu, inclusive, se parar para olhar a experiência dos anos anteriores, consigo ter uma estimativa de itens e de quantidades. Né? Então, se eu já sei que aqueles itens são itens correntes, frequentes do meu dia a dia, eu tenho que fazer um planejamento para comprar aqueles itens, considerando esse consumo que é anual. Para o quê? Para planejar as minhas licitações. Porque a licitação feita sem planejamento gera retrabalho. Hoje você faz uma licitação, não previu o quantitativo para o necessário, concluiu com a licitação, o sujeito tem que começar outra. Né? E a gente sabe que fazer licitação dá trabalho. Quanto menos licitação a gente fizer, melhor. E outra,
quando a gente compra pingadinho, né? Eu vou comprar, por exemplo, o medicamento. Aí tem que comprar lá prednisona. Compro lá 10 caixas. Eu pego um preço. Se eu compro 1000 caixas, opa, quem vem participar comigo não é a farmácia, quem vem participar comigo é a distribuidora de medicamentos. Já me traz um outro preço. Então, tudo isso a gente tem que considerar. Então, o planejamento a gente faz assim, a gente vê, né, o que é que a gente está comprando, a gente conversa com os setores todos do órgão em que estamos, né, nós explicamos para eles, né, essas dificuldades da licitação, a necessidade de nós reunirmos essas informações, a necessidade de seguirmos padronizações na forma de pedir, a necessidade da contribuição deles para fazer corretamente o termo de referência, explicando como é que faz, né? Ouvindo deles também quais são as dificuldades que eles têm enfrentado, para a gente poder juntos encontrar soluções. Então, a gente tem que saber o que a gente quer, onde a gente quer chegar, ter essa possibilidade, né, dessa conversa e estabelecermos os fluxos, os procedimentos, né, para nós chegarmos lá no nosso objetivo. Na aula hoje, a gente vai ver alguns destes fluxos, alguns destes procedimentos, para a gente poder fazer essa estruturação. Tá bom? Então, vamos seguir aqui no artigo 40, né, da nova lei de licitações. Então, vamos lá. O que a gente deve considerar, então, no planejamento de contas, de compras? Inciso 1º. As condições de aquisição e pagamento devem ser semelhantes às do privado. Condição de aquisição e pagamento. Esses dias eu estava dando uma olhada em alguns avisos de contratação direta, e o aviso de contratação direta, ele dizia assim, pagamento, 30 dias úteis após a entrega. Gente, no setor privado, nós temos alguém que receba pagamento depois de 30 dias úteis da entrega do bem? Olha, eu desconheço. Então, um prazo muito elastecido de pagamento afasta os competidores. Afasta os competidores. Se a gente quer realmente movimentar a coisa e atrair competidor para os nossos processos de contratação, a gente tem que seguir as regras de mercado. 7 dias úteis, para mim, é o máximo que a gente pode estabelecer como prazo de pagamento. Se está acontecendo alguma coisa que está impedindo o pagamento de acontecer dentro desse período, a gente tem que identificar qual é o problema. Será que não é um pouco de tranquilidade demais lá do setor que é o responsável pelo pagamento? Então, a gente tem que buscar sanear esses procedimentos para a gente poder dar o nosso jeito de fazer a coisa acontecer. 2.